boa noite a todos. Solicito a primeira secretária que faça a verificação de presença dos vereadores. Antônio de Almeida Neto. Claudionor Moreira Bonfim. Heitor Nelson Ferreira. Janaína Rocha presente. José Carlos Boa. Márcio Massayuki Di. Presente. Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Antônio Carlos Ferreira. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a primeira secretária que faça a leitura de um texto bíblico. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Faze com que eu conheça o bem, ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Palavra do Senhor. De forma excepcional, devido à pandemia da Covid-19, os senhores vereadores já tiveram acesso à ata da sessão anterior. Desta forma, fica dispensada a sua leitura. A presente ata está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. O que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do que consta do expediente. Ofício número 130/2021 do Executivo do Excelentíssimo senhor Márcio Massayuki Di. Não? Não, pode ler, pode ler. Espera lá. Desculpa. Onde que é, filho? Ah, tá, só isso. Ofício número 130/2021 do senhor Ademar Calegão está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício sem número do senador Fernando Collor está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Requerimento número 48/2021, de autoria do vereador Antônio Carlos Ferreira. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, de conformidade com a legislação em vigor, para que seja oficiado ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, solicitando a seguinte documentação: encaminhar cópia da folha de pagamento do Executivo Municipal referente aos meses de março e abril de 2021. Câmara Municipal de Irapuru, 26 de maio de 2021. O requerimento número 048/2021, de autoria do vereador Antônio Carlos Ferreira, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. E o que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 49/2021, de autoria da vereadora Janaína Rocha.
Considerando que o poder público tem por obrigação o controle de gastos e a economia de recursos públicos, considerando que é corriqueiro a administração pública justificar a não execução de serviços, atrasos nas respostas de requerimentos do Legislativo e o não envio de projetos de lei, entre outros, pela falta de servidores em seu quadro funcional, considerando que somos questionados por servidores e população sobre funções desempenhadas por alguns servidores, requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, de conformidade com a legislação em vigor, para que seja oficiado ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, solicitando as seguintes informações e documentos. Encaminhar informações relatando as atividades desempenhadas nos últimos 6 meses pelos servidores que ocupam os cargos de assistente jurídico, marceneiro, supervisor de informática e zootecnista. Câmara Municipal de Irapuru, 2 de junho de 2021. O requerimento número 049/2021, de autoria da vereadora Janaína Rocha, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. O que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 50/2021, de autoria da vereadora Janaína Rocha. Considerando que recebemos denúncias quanto à falta de frequência regular de servidores, considerando que os servidores têm a obrigação de contribuir de forma regular com suas obrigações e, em especial, com a eficiência na execução dos serviços e o cumprimento do horário do qual é vinculado, requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, de conformidade com a legislação em vigor, para que seja oficiado ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, solicitando as seguintes informações e documentações. Encaminhar cópia do livro de pontos dos últimos 6 meses do setor Espaço Municipal, Secretaria Municipal da Saúde e Policlínica. Câmara Municipal de Irapuru, 2 de junho de 2021. O requerimento número 050/2021, de autoria da vereadora Janaína Rocha, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. O que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 51/2021, de autoria da vereadora Janaína Rocha. Considerando que a administração tem por obrigação investir seus recursos financeiros para a melhoria das condições de vida de sua população, considerando que com a má gestão dos recursos públicos ou o desequilíbrio nas contas públicas, as despesas não pagas pelo administrador reverte em precatórios a serem pagos muitas vezes pelas administrações futuras, o que tem trazido prejuízos incalculáveis à população, requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, de conformidade com a legislação em vigor, para que seja oficiado ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, solicitando as seguintes informações e documentações. Informar os valores devidos a título de precatórios pelo município de Irapuru, bem como a relação nominal dos beneficiários dos precatórios, tanto de pessoas físicas ou jurídicas, relacionando em qual administração se deu as despesas ou o que gerou as despesas. Informar os valores pagos a títulos de compensação previdenciária e o nome do administrador em que ocorreu o não pagamento dos encargos previdenciários. O requerimento número 051/2021, de autoria da vereadora Janaína Rocha, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. O que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 52/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Considerando que existe no município vários espaços públicos totalmente abandonados, servindo de criadouro de insetos, despejo de lixo, prejudicando moradores das proximidades e principalmente
agredindo de forma brusca o meio ambiente e podem se transformar em espaço adequado para a frequência e uso da população, sendo assim necessita de ações imediatas. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, para que seja oficiado ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, e à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando informações sobre eventual existência e implantação de projetos em nossos municípios, visando a preservação, revitalização, arborização, recuperação e manutenção dos espaços públicos. Em caso positivo, solicito informações das ações de forma discriminada. Câmara Municipal de Irapuru, 7 de junho de 2021. O requerimento 052/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 53/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Considerando que a adesão do Serviço de Inspeção Municipal é a porta de entrada para que pequenos produtores ganhem mercado com seus produtos, é um passo importante em benefício dos produtores agrícolas e de outros produtos de origem animal, considerando que com o selo os pequenos produtores poderão certificar seus produtos e vender, atingindo um mercado muito maior de comercialização, considerando que o objetivo do SIM é oferecer melhores condições de negócios aos pequenos produtores e abrir condições de levar seus produtos a um raio bem maior, melhorando a economia local. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, para que seja oficiado ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente sobre serviço de inspeção municipal, sim, requerendo as seguintes informações. Se o município de Irapuru aderiu ao SIM, Serviço de Inspeção Municipal, se aderiu, quais os serviços que estão inseridos, informar qual o plano de trabalho de inspeção e fiscalização do SIM, quais ações a serem executadas e a metodologia de trabalho, assim como profissionais responsáveis. Câmara Municipal de Irapuru, 7 de junho de 2021. O requerimento número 053/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 54/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, de conformidade com a legislação em vigor, para que seja oficiado ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, solicitando as seguintes informações e documentações. Informar se o senhor José Edson Moisés Filho foi contratado pela Prefeitura Municipal de Irapuru para ministrar cursos de capacitação para os professores da rede municipal ou prestou algum serviço de assessoria na área da educação do município na administração anterior. Em caso positivo, enviar cópia do contrato de prestação de serviços. Informar se o senhor José Edson Moisés Filho ministrou algum curso de capacitação para os professores da rede municipal de Irapuru ou presta alguma assessoria na área da educação do município de Irapuru na atual administração. Em caso positivo, enviar a cópia do contrato de prestação de serviços. Câmara Municipal de Irapuru, 9 de junho de 2021. O requerimento número 054/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. O que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 55/2021, de autoria do vereador Heitor Nelson Ferreira. Considerando que a Prefeitura Municipal de Irapuru celebrou contrato com a empresa CMM, Assessoria e Consultoria em Gestão Pública,
para capacitação e formação continuada de profissionais e equipe da Secretaria Municipal da Educação na data de 2 de março de 2021 e tendo-se concluído o prazo contratual de 90 dias para a realização dos serviços da contratante, requeiro à mesa, após ouvido do douto plenário, de conformidade com a legislação em vigor, para que seja oficiado ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, solicitando as seguintes informações e documentações. Informar quais foram os serviços prestados pela empresa contratada. Informar e nominar os profissionais que realizaram os serviços. Enviar documentação que demonstra e comprove os serviços que foram prestados. Câmara Municipal de Irapuru, 10 de junho de 2021. O requerimento número 055/2021, de autoria do vereador Heitor Nelson Ferreira, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. Que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 56/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Considerando a dívida altíssima com energia elétrica deixada pelo ex-prefeito municipal de Irapuru, senhor Silvio Sigima, considerando que em dezembro de 2020 o ex-prefeito Silvio Sigima encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei solicitando autorização para parcelamento da dívida de quase 4 milhões de reais com energia elétrica, considerando que o projeto de lei previa que seria dado uma entrada de 100 mil reais em dezembro de 2020 e o restante da dívida dividido em 59 parcelas, requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, de conformidade com a legislação em vigor, para que seja oficiado a Electro, solicitando as seguintes informações. Informar se o município de Irapuru pagou a entrada do parcelamento de energia elétrica no valor de 100 mil reais em dezembro de 2020. Informar se o termo de compromisso foi assinado pelo município. Informar se a atual administração está quitando essa dívida, parcelamento. Informar o valor que o município deixou de pagar com energia elétrica entre os meses de maio a dezembro de 2020. Informar se a atual administração está pagando a energia elétrica consumida. Em caso negativo, informar o valor do débito. Câmara Municipal de Irapuru, 10 de junho de 2021. O requerimento número 056/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. O que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 57/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, para que seja oficiado ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, de conformidade com a legislação em vigor, solicitando as seguintes documentações. Cópia integral de capa a capa do pregão presencial número 25/2020, processo de licitação número 44/2020, bem como a prestação de contas integral da execução contratual do referido processo licitatório, contendo os empenhos e notas fiscais. Câmara Municipal de Irapuru, 10 de junho de 2021. O requerimento número 057/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. O que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Indicação número 91/2021, de autoria do vereador Antônio Carlos Ferreira. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que, junto ao setor competente, identifique todos os pontos onde estão sendo descartados lixos em locais públicos e, posteriormente, instalar placas orientando as pessoas para não jogar lixo, ou seja, proibido jogar lixo,
conscientizando a população da importância em preservar o local. Justificativa: tem pessoas jogando lixo em locais impróprios de nossa cidade, o que se torna prejudicial ao meio ambiente, bem como aos moradores, que poderão ter prejuízos com a disposição inadequada de lixo, principalmente em época de chuva. Saliento que o lixo deve ter o destino correto, eis que essa atitude simples usada no cotidiano dos moradores pode evitar muitos problemas, inclusive mau cheiro e a presença de animais nocivos à saúde. Todos conscientes do descarte correto de lixo, iremos alcançar resultados significativos na melhoria da limpeza de nossa cidade. Câmara Municipal de Irapuru, 26 de maio de 2021. A indicação número 091/2021, de autoria do vereador Antônio Carlos Ferreira, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 92/2021, de autoria do vereador Antônio Carlos Ferreira. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que estude a possibilidade de pavimentar e instalar postes com luminária na rua Santos Andreucci, constante do mapa oficial do município, tendo em vista as várias reclamações de moradores da citada rua e das imediações. Os moradores e usuários dessa rua reivindicam essa melhoria, pois alegam que o trânsito fica difícil, principalmente quando chove. Portanto, solicito que, dentro das possibilidades, sejam executados os serviços de pavimentação dessa rua, atendendo aos vários pedidos que vêm de longa data, amenizando desta forma o trânsito local. Com relação à energia elétrica, existe essa necessidade para que os moradores possam proceder à construção dos imóveis, valorizando-os. Câmara Municipal de Irapuru, 26 de maio de 2021. A indicação número 092/2021, de autoria do vereador Antônio Carlos Ferreira, será encaminhado ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 93/2021, de autoria do vereador Antônio Carlos Ferreira. Considerando que o servidor público é muito importante na execução dos serviços da administração pública, eis que faz a máquina funcionar. Considerando que nós, homens públicos, devemos valorizar esses profissionais que se dedicam anos e anos para que o município se desenvolva para o bem de toda a população. Considerando que o servidor público merece o reconhecimento pela sua disposição em atender a todos e realizar seu trabalho de maneira eficiente, contribuindo no progresso da cidade, bem como com a gestão pública, indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que envie a esta Casa Legislativa projeto de lei concedendo um abono de aniversário no mês de aniversário de cada servidor público, que consistirá no recebimento de valor em dinheiro. Destaco ainda que servidores públicos de cidades vizinhas contam com esse benefício, sendo um exemplo de valorização do profissional a ser seguido. Câmara Municipal de Irapuru, 26 de maio de 2021. A indicação número 093/2021, de autoria do vereador Antônio Carlos Ferreira, será encaminhado ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 94/2021, de autoria da vereadora Janaína Rocha. Considerando que a comunidade de Irapuru é uma grande família e que tem sofrido perdas irreparáveis para o vírus da Covid-19, considerando que essas vidas devem ser lembradas pelos nossos descendentes com respeito, dignidade e luta pela vida, para que eles possam relembrar a história de cada cidadão que teve seus sonhos interrompidos precocemente, indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito de Irapuru, para construir um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19, com a construção de um monumento que é um marco histórico permanente deste período de enfrentamento, onde as pessoas possam deixar suas mensagens e demonstrar sua solidariedade. Câmara Municipal de Irapuru, 1º de junho de 2021.
A indicação número 094/2021, de autoria da vereadora Janaína Rocha, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 95/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Considerando que no final da Avenida Euclides da Cunha o asfalto está com muitos buracos e com pedrinhas soltas, causando perigo principalmente para quem anda de moto e bicicleta devido ao deslizamento, considerando que nesse último quarteirão, sentido a entrada municipal que dá acesso ao cemitério, precisa de recapeamento urgente pelos motivos acima citados, considerando que moradores pediram para que sejam realizados os devidos reparos na camada asfáltica, observei o local e constatei que é justa a solicitação. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que determine ao setor competente dessa municipalidade recapear o final da Avenida Euclides da Cunha, sentido estrada que dá acesso ao cemitério municipal. Câmara Municipal de Irapuru, 8 de junho de 2021. A indicação número 095/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 96/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Considerando que no conjunto habitacional Dr. João Joaquim da Silva, mais precisamente na rua Carlos Alberto de Souza, na altura do número 64, foram plantadas árvores frutíferas e a população das proximidades cuidam daquele local. Considerando que a população adotou o local para preservar o meio ambiente, considerando que os cuidados que os moradores têm em relação ao pomar que está se formando são grandes e nada mais justo que oferecer as melhores condições, eis que famílias também visitam o local com crianças e não têm água para lavarem as mãos. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que determine ao setor competente instalar torneiras para regar as árvores frutíferas que foram plantadas atualmente na rua Carlos Alberto de Souza, na altura número 64 do conjunto habitacional Dr. João Joaquim da Silva, bem como servirá para os visitantes lavarem as mãos no local. Câmara Municipal de Irapuru, 8 de junho de 2021. A indicação número 096/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão, será encaminhado ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 97/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Considerando que no setor da antiga estrada municipal, prosseguindo no final da rua Carlos Gomes, que dá acesso ao asfalto próximo da ponte da rodovia Júlio Budischi, precisa que seja feita a abertura, passar a máquina e posteriormente pavimentar ou, na impossibilidade do momento, jogar cascalho, considerando que esse setor é perigoso devido a dar acesso à rodovia e já aconteceu acidentes próximos da ponte sentido Irapuru-Flora Rica, considerando ainda que esse setor da antiga estrada municipal é utilizado por pedestres, ciclistas, tratoristas e pessoas com um carrinho de tração animal, eis que dá acesso à citada rodovia e se deslocam até os bairros próximos. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que determine ao setor competente abrir e asfaltar a antiga estrada municipal que começa no final da rua Carlos Gomes e segue até a ponte que dá acesso à rodovia Júlio Budischi para não prejudicar o trânsito desses usuários. Câmara Municipal de Irapuru, 8 de junho de 2021. A indicação número 099/2021, de autoria da vereadora Rosimeire Cristina Calegão Abraão, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 98/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que providencie o asfalto na rua Alfredo Zanardi e na rua Gregório Gomes de Lima, constantes do mapa oficial do município.
Os moradores dessas ruas há muito tempo aguardam ansiosamente por essa melhoria. A extensão dessas ruas são pequenas, o que se conclui que o custo das obras será baixo. Portanto, solicito que Vossa Excelência se empenhe em conseguir recursos para o asfaltamento dessas ruas, a fim de melhorar o trânsito e minimizar os transtornos que causam uma rua sem a camada asfáltica. Isto exposto, aguardo providências nesse sentido, de maneira que esses moradores e usuários dessas ruas se sintam realizados com o atendimento desta proposição. Câmara Municipal de Irapuru, 9 de junho de 2021. A indicação número 098/2021, de autoria da vereadora Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero, será encaminhado ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 99/2021, de autoria do vereador Antônio de Almeida Neto. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que determine ao setor competente dessa municipalidade sinalizar o solo em frente ao Centro de Saúde Neucídio da Silveira Bastos, reservando 2 vagas exclusivas para estacionamento de ambulâncias. Tal medida se faz necessária, tendo em vista que os motoristas particulares que trazem pacientes no centro de saúde ocupam os lugares das ambulâncias que precisam estar de plantão para qualquer emergência. Com a sinalização de solo indicando o estacionamento exclusivo para 2 ambulâncias, vai facilitar o serviço dos motoristas que estão de prontidão nas chegadas e saídas. Câmara Municipal de Irapuru, 9 de junho de 2021. A indicação número 100/2021, de autoria do vereador... A indicação número 099/2021, de autoria do vereador Antônio de Almeida Neto, será encaminhado ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 100/2021, de autoria da vereadora Janaína Rocha. Indica ao senhor Ademar Calegão, digníssimo prefeito de Irapuru, para que, juntos ao setor competente, viabilizem ou disponibilizem um meio de transporte adequado para levar os animais do nosso município em tratamento ou que necessite do mesmo na Clínica Veterinária das Faculdades Adamantinenses Integradas, FAI. Sabemos que os animais precisam ter seus direitos garantidos. A Constituição Federal de 1988 nos assegura no artigo 225: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Atualmente, é conhecimento de todos que muitos animais da comunidade estão impossibilitados e até mesmo desmarcando os procedimentos de tratamento de saúde devido à falta de transporte e apoio para esse fim. Na Lei Complementar número 49, de 6 de janeiro de 2014, que dispõe sobre reestruturação de cargos e salários, estabelece as atribuições do cargo de médico veterinário, no qual o atendimento aos animais do município não está mencionado como sendo sua atribuição. Por esse motivo, solicita ao Executivo Municipal que disponibilize com urgência os meios necessários para que os animais não percam sua vaga e nem tenham seu tratamento interrompido. A Clínica Veterinária da FAI tem como suporte diagnóstico exames de necrópsia, histopatológico, leishmaniose, punção de linfodono, radiologia, ultrassonografia, eletrocardiografia, laboratório de análise clínicas, sangue, urina e fezes, pele e pelo, e seria uma perda muito significativa ficar sem essas vantagens por falta de ação do setor responsável. Câmara Municipal de Irapuru, 10 de junho de 2021. A indicação número 100/2021, de autoria da vereadora Janaína Rocha, será encaminhado ao senhor prefeito municipais para eventuais providências. Moção número 16, de 9 de junho de 2021, de autoria do vereador José Carlos Boa.
Apresento à mesa, após ouvido o douto plenário, votos de apoio ao projeto de lei número 80/2018, de autoria do deputado federal José Mentor, que altera a lei número 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para estabelecer a obrigatoriedade da participação do advogado na solução consensual de conflitos em tramitação atualmente pelo Senado Federal. Esse projeto visa tornar obrigatória a participação da advocacia na solução consensual de conflitos, tais como a conciliação e a mediação. No mais, tal assertiva confirmará o nosso compromisso diário de defesa aos princípios constitucionais do acesso à justiça, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, resultando em uma prova legítima da importância do tema para a cidadania e a democracia brasileira, garantindo assim os direitos dos cidadãos. Que se dê conhecimento no inteiro teor dessa moção ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, bem como ao presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. Câmara Municipal de Irapuru, 9 de junho de 2021. A moção número 016/2021, de autoria do vereador José Carlos Boa, está em votação. O vereador que for favorável permaneça como está. O que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria que conste do expediente, suspenda a sessão para intervalo regimental. Solicito à primeira secretária que reinicie os nossos trabalhos, fazendo novamente a verificação de presença dos vereadores. Antônio de Almeida Neto. Claudionor Moreira Bonfim. Heitor Nelson Ferreira. Janaína Rocha, presente. José Carlos Boa. Márcio Massayuki Di. Presente. Rosa Pedrosa Carvalho de Oliveira Cícero. Presente. Rosimeire Cristina Calegão Abraão. Presente. Antônio Carlos Ferreira. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, reinicio a sessão na fase da ordem do dia e solicito à primeira secretária que faça a leitura que conste da pauta da ordem do dia. Não havendo matéria que conste na ordem do dia, passo a sessão para a fase de explicações pessoais para quem dela quiser fazer uso. Autorizo ainda cada vereador a falar da sua respectiva cadeira. Está com a palavra o vereador Antônio de Almeida Neto. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários dessa Câmara e população de Irapuru. Venho falar sobre minha indicação. Está tendo dificuldade durante o dia, as ambulâncias chegam para encostar, está tudo cheio a rua de carro. Aí tem que pôr o carro que carrega o paciente lá atrás, no pátio, porque não tem vaga na frente. Então eu fiz essa indicação para o prefeito tomar providência, sinalizar ali para ter mais facilidade de deixar a ambulância na frente ali. Já que saiu uma emergência, já está na frente, sai rápido. Porque esses dias a gente teve um caso lá que foi tirar uma ambulância lá de trás. É carro de médico, é carro de funcionário, tudo na frente. Até o carro sair lá dentro, demorou uns 15 minutos a ambulância para sair lá, para fazer, manobrar, é tudo apertado. Então eu estou vendo aquilo ali, aí eu falei, eu vou fazer a indicação para o prefeito sinalizar, porque estando sinalizado, a população respeita. Eles não colocam naquele local e deixam 2 lugares vagos. E também eu venho pedir mais atenção ao prefeito e à secretária da Saúde, para que eles tomem providência urgentemente sobre o caso do povo da hemodiálise. Eu acho um absurdo o que está acontecendo. Vieram falar comigo essa semana novamente, que eles estão indo junto com aquele povo dentro daquela van.
é pessoas que estão com a saúde debilitada, pessoa sensível. A gente já conversou, já fiz a indicação, pedi, eu estava com a Meire esses dias numa reunião, nós citou esse fato para a secretária, para a coordenadora do posto de saúde, e o prefeito está sabendo disso daí. Eu acho que ele tem que tomar uma providência urgentemente, porque agora, todos os dias está tendo hemodiálise. Esse é que é o problema para a nossa cidade. Ó, dia de terça, quinta e sábado, faz o Tonho, que mora na boiadeira, o Wagner, que é o pai da assistência social, daí do posto de saúde, e a dona Senira, que mora ali atrás do posto de saúde. Terça, quinta e sábado. Na segunda, quarta e sexta, faz o Newton, que mora aqui subindo o posto de saúde, e o Paulo, que mora lá perto da reciclagem. Então está tendo hemodiálise todo dia para nossos pacientes. E é pessoas que estão indo com dificuldade. Eles estão indo no meio de uma van que está indo com 15 pessoas, 13 pessoas, ninguém sabe o que pode estar acontecendo ali no meio. Essa doença está gravíssima. Eu passei a semana passada, agora eu senti na pele o que é essa doença. Eu já sentia, mas agora eu senti mais ainda. Porque minha mãe foi acusada que estava com coronavírus. Passou por aqui, o exame deu negativo. Chegou lá dentro da Santa Casa Junqueira, deu positivo. Ficou internada 6 dias. Nós tudo em isolamento dentro de casa. Tirei ela dentro da Santa Casa, passei no laboratório, fiz o exame e deu negativo. E a gente quase ficou louco dentro de casa. Eu não sei se foi erro do hospital de Junquerópolis ou o que aconteceu, porque eu vou dizer para você, eu emagreci 4 quilos e eu fiquei louco dentro de casa. Porque eu falei, perdi minha mãe. Ligava para a doutora Cátia, ela falou, deu 50% de condenação do pulmão da sua mãe. Falei, 50%? Então, com 83 anos, perdi a mãe. Meu pensamento era esse. Hora que sai de alta, não necessita de oxigênio, está respirando normal, saturação boa. Ué, que coronavírus é esse? Tudo bem que Deus faz o milagre? Isso daí eu tenho muita fé e creio que Deus faz milagre. Porque orar, a gente orou, corrente de oração eu creio muito que teve, que Deus faz o impossível, aquilo que nós não faz, mas Deus faz. Mas eu já não confiei muito não, viu? Vai me perdoar, mas já não creio muito em Junquerópolis, eu já não acreditava, agora eu fiquei menos ainda. Porque todos que saem com 50% do pulmão condenado, vêm com oxigênio para dentro de casa. E fica 30 dias com oxigênio. Isso eu falo porque eu sou prova disso, que eu trabalho aqui na saúde, todos que saiu com 50%, todos eles ficaram com oxigênio durante muito tempo dentro de casa. Graças a Deus que a minha mãe está bem, Deus livrou ela desse maldito vírus que está levando muita gente, que está deixando o mundo triste, não é só Irapuru e o Brasil, é o mundo inteiro, mas eu acredito que Deus vai dar um jeito e vai acabar com isso daí. E também, eu vim falar também que eu tive lá, eu vinha fazer uma indicação essa semana aqui, mas na hora que eu cheguei aqui, já estava feito, que foi a vereadora Janaína que fez. Porque a população, as pessoas lá daquele bairro me chamou e mostrou. Na rua Bandeirante frontal, tem um bueiro lá que está com a boca aberta lá, que misericórdia, aquilo não pode acontecer. Se desgovernar um carro descendo ali, uma criança com a bicicleta, um adulto, e cair dentro daquilo lá, acaba com o carro e a pessoa que cair ali dentro com a bicicleta, então, ele quebra o pescoço, morre, é um acidente fatal. Eu acho que tem que tomar uma providência e colocar uma grade naquilo lá de proteção, porque aquilo lá está horrível. E do mesmo lado, tem um bueiro que tampou tudo, eu nem sabia que era bueiro. A pessoa me chamou e mostrou, falou, aqui também tem outro bueiro. Eu falei, mas que bueiro que tem aí? Ele falou, aqui é um bueiro, a chuva, quando chove, vem, sobe pela calçada e entra dentro da casa da mulher.
Nossa, aquilo lá eu não acreditei que era um bueiro. Eu falei, não, isso daí não existe mais. Ele falou, existe. Toda a água é escoada aqui dentro. Eu falei, mas aí não tem como entrar água. Ele falou, não tem mesmo. Então eu acho que a prefeitura, o nosso setor do almoxerifado tem que tomar providência urgentemente. O prefeito tem que ligar lá, falar para aqueles fiscal, pôr aqueles pedreiros, fazer a boca daquilo lá e consertar aquilo lá urgentemente, porque para mim, aquilo é uma vergonha, um buraco daquele aberto, daquele jeito lá. Olha, se descer um carro e cair lá dentro, eu acho que é perigoso engolir a frente do carro todinha. Quanto mais uma pessoa cair de bicicleta ali, ou acontecer alguma coisa com a criança num lugar daquele. Então, eu estou pedindo para que o prefeito tome providência para que o dia da manhã não venha acontecer e depois venha falar, ah, mas ninguém viu, ninguém falou nada. A gente está aqui para isso, para alertar as coisas que a gente está vendo que não está indo certo e não está bem. Porque fiscal nós tem, funcionário para fazer o serviço tem, só basta disponibilizar e colocar lá para fazer. Por hoje eu só, muito obrigado. Está com a palavra o vereador Claudionor Moreira Bonfim. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, aos funcionários da casa, às pessoas que nos ouvem em casa também, boa noite. Parabenizar primeiramente a todos os vereadores, né, pelas matérias, eu acho que são todas muito valorosas, né, parabenizar, muito importante o trabalho que vem sendo feito. E gostaria de comentar sobre o meu requerimento, né, eu fiz um requerimento pedindo prestação de contas da administração, porque a prefeitura celebrou um contrato, né, com uma empresa que foi feito em 2 de março, né, como eu falei, e o prazo do contrato para realizar o serviço era 90 dias, e já se deu esse período, né? Então, estou pedindo prestação de contas de qual trabalho foi realizado, né? Quem foi os profissionais que realizaram os serviços, enfim. Até porque eu andei vendo e é bastante o número de empresas que estão fazendo contrato com a prefeitura em assessoria, né? Então, vou buscar dar uma atenção a esse tema, né? Eu também gostaria de comentar, senhor presidente, rapidamente, não queria ficar entrando muito nesses debates, né, mas não posso deixar de manifestar a respeito da fala da Meire, né, na sessão passada, ela se pronunciou a respeito da minha publicação, e, como eu disse, eu não queria ficar entrando nesses debates, mas devo dizer, né, não posso deixar de falar que eu me senti realmente bastante ofendido, né, na parte em que a nobre deputada, a nobre vereadora, desculpa, fala que eu estou fazendo politicagem, né, e estaria prestando um desserviço à população. Eu tenho bastante convicção do que me motiva a estar na política, eu tenho bastante clareza, né, e de forma alguma é má intenção, é má fé, né, eu tenho muita convicção do porquê eu estou na política e, enfim, como eu disse, não é má fé, não é má intenção, né? Então, não compactuo, não aceito, não vou aceitar falar que eu faço politicagem. Estou ansioso também, né, porque a vereadora falou que ela vai distinguir o que é política de politicagem, né? Então, estou bastante ansioso para ouvir como que ela vai fazer essa distinção, né? Que ela vai nos falar o que é política e politicagem. E, assim, também faço questionamento. O que Vossa Excelência acha, né, se é política ou politicagem? O Mazinho, por exemplo, ele vai em São Paulo, né, como foi, fala que pediu uma semi-UTI e foi prontamente atendido, né, pelo deputado Reinaldo Augusto, que é do meu partido, faz a publicação e não coloca sequer o nome do partido, né? E a gente sabe, vereador, que não é assim que funciona. Não é você chegar lá na porta do deputado, pedir e ser prontamente atendido. Aquilo que foi publicado é mentira. É mentira aquilo ali, não aconteceu. É politicagem ou não é? Ou seja, não sei, eu estou me pronunciando dessa maneira porque eu acho que é preciso ter um pouco mais, talvez, de humildade, né? Mais respeito com o trabalho dos outros vereadores. A Rosinha mesmo já foi chamada de oportunista, né? Então,
A Rosinha se pronunciou de uma maneira, eu respeito, mas eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar porque como eu falei, eu sei as convicções, eu sei a minha intenção na política. Não estou fazendo politicagem de forma alguma, né? E tratando de um tema muito sério que é a saúde. Inclusive, né, eu questionei Vossa Excelência, que Vossa Excelência fez o requerimento pedindo contas do Covid, né, antes de começar a sessão, e eu não percebo, por exemplo, a mesma boa vontade de ir fiscalizar, que eu acho que é a função principal do vereador, a política, aí sim está a nossa função. Não tem a mesma boa vontade de fiscalizar, como tem, por exemplo, quando é a questão de vir defender o executivo, né? Estender, se passar como uma extensão do executivo aqui. Pode fazer, eu acho que o executivo pode ter um porta-voz, não tem problema, mas não vejo a mesma boa vontade que tem, por exemplo, quando é de defender, de se colocar favorável, como não tem em fiscalizar, porque até agora Vossa Excelência não foi ver essa questão, né? Inclusive eu perguntei. Mas, enfim, né, deixo o meu comentário. Boa noite, obrigado. Está com a palavra a vereadora Janaína Rocha. Com a palavra, vereadora. Boa noite, população irapuruense, aos funcionários da casa, aos nobres vereadores. Eu gostaria de mandar um beijo, um abraço para o Fernandinho, que nos assiste, nos escuta, e para o Flávio Nagal do Iqueda, né, que eu prometi que eu ia mandar um oi para eles. Bom, hoje eu vou falar sobre algumas indicações minhas, né, que eu acho muito, assim, importante. Vou falar rapidinho, que eu vou entrar em outro assunto. A minha indicação do monumento para as pessoas do Covid, na verdade, foi uma sugestão de um morador, de um cidadão que eu gosto muito, muito respeitado, muito inteligente, que é o Zé Brás. Ele conversou comigo e eu achei de extrema importância essa indicação. O prefeito dá valor a isso, por quê? Porque isso aqui, eu acho que estamos tão machucados, que às vezes eu falo assim, nós estamos vendo a morte como algo corriqueiro. Isso, hora que, depois que vai cair a nossa ficha, né? Igual, é difícil a gente não ver pessoas queridas, mas entre nós, na rua, que lutaram bravamente pelas suas vidas. Então, eu acho que isso não deve ser esquecido pela nossa ascendência, pelos nossos filhos, pelos que virão, né? Nada mais justo. Eu tenho até o lugar, eu falo assim, que ficou meio traumatizado aquele Cristo Redentor, porque todo o ato fúnebre sai dali. Então, eu acredito que as pessoas precisam ser lembradas, porque eu acho que a morte, ela só existe definitivamente quando a gente esquece dos nossos entes queridos. E é uma forma de mantê-los vivos. E eu agradeço imensamente a ideia do Zé Brás, porque eu sou justa, a ideia foi dele, e eu gostaria muito mesmo que o prefeito desse atenção a essa indicação. Vou falar também sobre o problema, né, gente, das castrações dos animais, dos atendimentos na FAI. Senhor prefeito, nós estamos aqui para atender as demandas, né, do executivo. Está na hora de mudar algumas coisas, né? Por exemplo, a Lei 49 e algumas funções de funcionários que não são feitas, está na hora de o senhor dar uma... Né, o senhor pode fazer isso, colocar algumas funções, cobrar, porque tem várias pessoas aqui que se dedicam a cuidar dos animais, ok? E várias consultas, tratamentos foram perdidos. Por quê? Porque não tem um carro, não tem um transporte para levar esses animais. Então, se você não tem um transporte para levar num lugar que é bem atendido, que a minha cachorra que eu adotei da rua mesmo, foi salva graças ao tratamento da FAI, eu acho assim, então você tem que disponibilizar isso no município, né? Sem falar que, além do atendimento, a castração, gente, é muito importante, né? Porque é muito fácil você pegar um animal e soltar e deixar para outro cuidar da sua irresponsabilidade. Então, eu acho assim, está na hora de todo mundo se mexer. Os animais não sabem falar, não sabem pedir, não sabem reclamar que está sentindo dor. E eu acho uma extrema judiação perder consultas e atendimentos que não é da noite para o dia, são marcados. Aqui tem pessoas competentes, pessoas que fazem por trás todo esse trabalho. Então, está na hora, senhor prefeito, vamos cobrar. Por que eu falo isso? Porque por enquanto, quem é o chefe é o senhor. Então, se não estão trabalhando, algo está errado. Tem horas que nós precisamos de líder, mas tem horas que o chefe, ele é essencial.
E eu não queria tocar nesse assunto, mas eu queria só pegar uma ponta, porque isso me toca, né? Eu gostaria de falar ao vereador Heitor que entendo a fala dele e tudo, mas o que eu entendo? Que nós somos figuras públicas. Quando nós vamos postar qualquer coisa nas redes sociais, nós temos que investigar, nós temos que saber a procedência. No meu ver, aí falou que eu chamei a outra vereadora de oportunismo. Sim, porque eu acho assim, se você traz para cá uma coisa que você já sabe que vai ser, igual falar, é necessário o partido, eu realmente, Heitor, a Meire, eu também acredito que nós não somos política, nós não temos carreira política. Até justamente por isso que nós não achamos legal, igual foi falado aqui na tribuna, nós temos padrinhos, sim, é necessário, sim. Gente, o político, ele está ganhando para fazer. O político não traz nada do bolso dele. Eu acho isso aí é antiquado. Se está fazendo, parabéns. Eu espero que realmente esses recursos sejam usados definitivamente no município, né? Porque teve gestões que vieram muito dinheiro, veio muito, como fala, apadrinhamento, né? Que eu acho isso ridículo, porque é obrigação do político. Então, e não foi gasto, não foi feito, tem muitas coisas que não foram feitas. Então, eu acho assim, eu admiro o trabalho aqui, gosto muito do que as pessoas, os nobres vereadores estão fazendo, só que, infelizmente, gente, aqui tem sim uma certa linha de politicagem que a gente sabe. Nós não vamos até falar assim, não vou apontar dedos, só que é o seguinte, a minha fala é para você, cidadão irapuruense. Não ache que político faz favor. Político tem que fazer porque é obrigação. O dia que um político te dá algo do bolso dele, do salário dele, aí sim, aí você pode aplaudir, pode ir na rede social, você pode falar parabéns, mas enquanto isso, é dinheiro de vocês, é do imposto, é do dinheiro de vocês. Da mesma maneira que os funcionários da prefeitura, quem paga não é o prefeito, quem paga somos nós. Então, tem certas coisas que eu vou bater em cima, sim. Então, realmente, eu não sei o que o vereador quis dizer, né, até porque tocou de oportunismo. Tem muito oportunismo aqui, sim. Todo mundo sabe, até eu tenho os meus defeitos, não estou falando que eu sou certa, não. Só que tem, sim, tem uma linha de politicagem, sim, até porque o eleitor não é bobo, o cidadão não é bobo, mas cabe à população irapuruense decidir e analisar, né, o que vocês querem, né? Está na hora de saber e ver definitivamente que político só dá o que já é de vocês. Ninguém está fazendo um favorzinho aqui. E é isso, meu. Muito boa noite para vocês, ó. Fiquem com Deus. Está com a palavra o vereador José Carlos Boa. Peço ao vice-presidente Meire Calegão que assuma os trabalhos da mesa. Convido o vereador Márcio Edi para fazer uso da palavra. Está com a palavra o vereador Márcio Edi. Boa noite, senhora presidente, neste ato, nobres pares, funcionários da Câmara, quem não estiver ouvindo agora pela internet, e sábado ao meio-dia pela rádio. Queria falar sobre um recurso que nosso vice-prefeito ele conseguiu através do seu cunhado Manuel Lagoa, que tem acesso direto, com o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB. Ele conseguiu R$250 mil para o nosso município. Aí o prefeito já me adiantou que ele vai usar em asfalto. Então, espero que ele escolha bem as ruas, né? 250 mil não vai ser asfaltado muitas ruas, mas espero que ele escolha bem. Quanto à fala do nobre vereador Heitor, nobre vereador, eu vou te dizer uma coisa. Frequento essa Casa de Leis há mais de 20 anos. Eu nunca vi uma situação que se diz assim, do lado do seu prefeito, cobrar tanto uma administração como essa. Como essa
essa legislatura. Dona Meire, Dona Janaína, Mala. Eu nunca vi tanto requerimento e tanta cobrança e sede de fiscalização. Eu nunca vi. Mais de 20 anos. Eu sempre via uma situação em todas as legislaturas. A situação acomodada e não buscando a verdade. Então, quero deixar para vocês meus parabéns. Meus parabéns. É assim que se atua um vereador. Não vendo lado, não vendo partido, vendo o município. Parabéns. Meu muito obrigado. Convido o vereador Márcio Edi para retornar aos trabalhos da mesa. Está com a palavra a vereadora Rosa Carvalho de Oliveira Cícero. Com a palavra, vereadora. Boa noite, toda a população irapuruense que está nos ouvindo ou vai ouvir a meio-dia no sábado. Quero dar uma boa noite também para o nosso presidente da casa, Márcio Edi, os demais vereadores. Meu boa noite para a Ruth, para o Alisson, que está aqui também. Quero dar uma boa noite para o Fernandinho, que está nos ouvindo, para o Jonatas e a todos os ouvintes. Eu gostaria de falar um pouco sobre os meus requerimentos. Falei, né, sobre a rua Alfredo Zanardi, que se encontra assim, que moradores me procurou, pedindo para que tivesse uma melhoria naquela rua. Eu sei que nada acontece assim de uma hora para outra, mas estou pedindo, fiz uma indicação ao prefeito para o asfalto, mas que por enquanto que jogasse umas pedras lá para os moradores para a melhoria da rua. E também pedindo também para que a possibilidade da rua Gregório Gomes de Lima, para que seja asfaltada também, quando o primeiro momento oportuno. Quero falar também que fiz novamente um requerimento da energia, porque a gente faz os requerimentos, eu sei que nós não temos que cobrar o prefeito, eu sei que ele está com pouco tempo de mandato, mas eu vejo que tem coisas, não é porque é a administração que passou que a gente não pode querer saber o que aconteceu, porque nós somos vereadores, nós temos direito de saber. Então, eu vejo assim, parece que o nosso prefeito, eu não sei se, porque não é ele que responde, né, que dá as respostas, pelo menos pelos meus requerimentos, sempre com respostas evasivas. Eu sei que quem está respondendo não tem mandato, mas ele tem. Mas ele que assina todos os requerimentos e as respostas que vêm para a gente. Então, eu sei que quem está na vida pública tem o dever de informar as informações corretas que nós vereadores pedimos, porque nós temos o direito de fiscalizar. E isso aqui não está acontecendo, de fato. Parece que o nosso prefeito quer blindar a administração passada, mas eu creio que ele possa responder, porque eu vou procurar a promotoria, vou conversar com o promotor, porque a gente está aqui, parece que sendo vereador de brincadeira, e eu acho que isso aqui, nós também sabemos os nossos direitos. Parece que estão com gozação com a nossa cara, pelo menos com a minha. E quero dizer também sobre o que o Heitor falou. Eu dou os parabéns, sim, para o Heitor, porque não foi oportunismo e nem politicagem. Ele estava preocupado com a Santa Casa de Junqueirópolis,
porque estava querendo um repasse a mais e desde janeiro estava esse impasse e não se resolvia isso. Parabéns, resolveu? Resolveu agora. Mas demorou muito, precisou ir nas redes sociais. Sabe Deus se o Heitor não tivesse publicado, se isso tivesse, às vezes nem tinha sido resolvido ainda. Outra coisa que fala que de oportunismo, isso aqui já vem falando o nosso presidente. Quando eu também fui chamada aqui de oportunista, que eu estava fazendo politicagem, eu não vi nenhum manifesto do senhor. O senhor achou certo pelo jeito, porque o senhor não fez nenhum comentário. E o senhor sabe muito bem que aquilo não era um oportunismo, aquele projeto de lei, porque eu conversei com o Alisson, que é o responsável pelo jurídico desta casa, quando fui pedir para fazer esse projeto dos fogos de artifício, que era para proteger, né, os idosos, os animais, as crianças com autismo. Isso, no meu ver, é pensando no próximo, pessoas que me procurou, e isso não é oportunismo. E eu fui chamada de oportunista aqui, eu não vi ninguém falar que eu fui prejudicada. Quando é com a gente, parece que está tudo certo. Agora, quando é com os outros, aí se dói, né? Então, vamos ser justos para todos igualmente. E outra coisa, eu gostaria de falar aqui sobre, na sessão passada, que foi falado de multas, né? Não sou a favor que faça as irregularidades, que as pessoas, se está com o Covid, prejudiquem outras pessoas. Não sou a favor disso, porque vidas, só quem perde seus entes queridos, seus familiares, sabe o quanto isso é difícil. Então, eu não sou a favor disso. Só que eu quero falar assim, que isso tem que servir de exemplo. Se fosse para multar, tinha que ser multado o nosso executivo. Por quê? Quem descumpriu a primeira regra do governador no município de Irapuru foi o nosso prefeito. Eu queria saber, ele foi punido com alguma multa? Ele foi punido? Porque lei é para todos. E com aquele descumprimento de regra, ele pode ter prejudicado muitas pessoas aqui, porque teve muitos casos aqui no nosso município. Pela per capita, tem muitas mortes. E eu espero que com essa onda que está aí, que nós estamos vendo na televisão, todos os lugares falando, que está aumentando os casos, que ele seja responsável dessa vez. E olha, em volta, os municípios vizinhos já estão tomando medidas, porque a preocupação maior é com as vidas da nossa população. Se tiver que cumprir decreto, se tiver que fazer alguma coisa, tem que ser feito, porque não pode mais tanta morte, tanta gente morrendo. Vamos tomar providência, gente. Eu não sou a favor a tirar multa de ninguém, eu sempre acho que tem que ouvir os dois lados, só que, se é para cumprir a lei, que todos cumpram. E outra coisa, essa questão que o Mala falou aqui hoje, também, das pessoas de hemodiálise, que as vans estão indo cheia, eu acho que isso daí é uma coisa muito séria. Isso aí tem que ser resolvido, porque está indo vidas e vidas de pessoas que já estão no sofrimento, fazendo essa hemodiálise. Então, gente, vamos tomar providência, isso é sério. Isso daí não é para amanhã ou depois, isso é para ser resolvido, é coisa que tem que ser resolvida. Tem coisa que a gente entende que o executivo, às vezes, no momento, não tem condições de resolver. Mas aí, essa questão que ele citou aqui, ele já falou isso há tempos atrás, isso daí é muito sério, porque isso daí, cadê o distanciamento? Nós estamos numa pandemia, e essas pessoas que fazem hemodiálise já são pessoas frágeis. Onde está o distanciamento, sendo que essa van está indo lotada? Pelo amor de Deus, vamos tomar providência quanto a isso.
E eu quero dizer também que eu acho assim, politicagem, tem muitos meios de politicagem. Por exemplo, o nosso prefeito, quando foi no começo de janeiro, né, fez uma reunião com os vereadores, pediu para que os vereadores recorressem aos seus deputados e para ajudar o município. E nós estamos aqui, eu não estou aqui por meia dúzia de pessoas que fica depois falando abobrinha no Facebook, porque eu não estou pouco me importando com isso. Eu estou aqui para representar a minha população, as pessoas que confiaram no meu trabalho. Eu estou aqui para mostrar trabalho. Tanto é que em janeiro, quando o prefeito fez a reunião aqui com a gente, ele pediu para mim, falou: Rosa, o campo está numa situação difícil, está numa situação precária, recorre ao deputado Mauro Bragato e pede para ele para que consiga, né, que saia a reforma. Peguei meu carro, não fui com combustível, isso aqui não é politicagem, isso aqui é trabalhar para a população. Eu peguei meu carro, meu combustível, não foi combustível de prefeitura, fui até Presidente Prudente, entreguei em mãos o ofício em fevereiro, pedi, falei para ele a situação, falei que o prefeito pediu para conversar com ele. Ele falou para mim: pode ficar tranquila, vereadora, que o que eu te puder, eu vou fazer, como sempre ele fez, que ele sempre trabalhou por esse município. E aí, o prefeito, esses dias atrás, postou lá que vai conseguir a reforma do campo. Só que na hora de falar que pediu para o vereador ajuda, eles não falam. Então, eu acho que isso aí é politicagem. Isso aí é a politicagem. A política sadia é falar o correto. Então, quando nós mostramos o que fazemos, aí somos chamados de oportunista, que queremos fazer carreira política, e nós não estamos aqui preocupados com isso, que eu nem sei o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Então, gente, falar de politicagem é muito fácil, mas não é assim que resolve, não. Politicagem é descumprir o decreto do governador, que impunha restrições para combater a pandemia, e fazer um decreto mais brando. E hoje somos um dos municípios que mais morreram pessoas de Covid-19 per capita por habitante. Politicagem é dar bolacha seca para as crianças na escola. Politicagem é cortar os ônibus universitários e das crianças da creche. Politicagem é tirar os tratores que prestavam serviço para os produtores. Politicagem é estarmos lá mais de 8 anos sem médicos ginecologistas. Politicagem é fechar a escola de marcenaria, que foi eu, como primeira-dama, em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo e a Prefeitura, criamos no município escola em que só tem uma igual no Senai de Presidente Prudente. Formava 20 jovens marceneiros profissionais por ano, e que tinha em torno de R$150 mil de equipamentos, e que faz mais de 8 anos que está fechada. Politicagem é deixar 4 milhões de dívida com energia e mais 1.200.000 de restos a pagar. Politicagem é vocês votarem contra o projeto de lei que apresentar nessa casa para beneficiar idosos, acamados, autistas e animais. E é isso aí, politicagem é isso. Eu aqui trabalho para a população e jamais deixarei de trabalhar. Queira quem quiser falar o que quiser de mim. Muito obrigado e boa noite a todos. Está com a palavra a vereadora Rosimeire Caligão Abraão. Com a palavra, vereadora. Boa noite, nobres vereadores, presidente da Câmara, as vereadoras, o Alisson e a Ruth. Boa noite especial para o Fernandinho e para o Flavinho do Mercado, e para todas as pessoas que nos acompanham hoje, vão acompanhar depois na transmissão. Bom, falar rapidinho das minhas indicações. Eu fiz um requerimento com relação ao meio ambiente, porque quase todas as sessões aqui tem sempre um vereador questionando e falando e certo sobre o meio ambiente, sobre coisas que estão aí no município largado. Então, fiz essa indicação para que o secretário do meio ambiente possa estar respondendo essas informações, a revitalização
reciclagem, o destino do lixo, o custo do poder público, o que vai custar para o poder público isso, e as responsabilidades. Fiz outra indicação a respeito do SIM, porque vários municípios já aderiu, e é uma porta aberta para os nossos pequenos produtores. Então, o produtor que tem o selo, né, o selo de inspeção, ele pode ter certeza, um campo mais na sua economia. Ele vai conseguir alargar muito mais as suas vendas. Aí fiz outras indicações com relação ao recapeamento do final da Avenida Euclides da Cunha, porque está cheia de buracos mesmo, está lamentável aquilo lá. Outra da abertura da final da Carlos Gomes, que dá acesso a Júlio Budisco, que vários acidentes ocorreram lá. E também fiz uma indicação sobre que a prefeitura, né, o poder público, eles coloquem lá na pequena reserva uma torneira, porque o pessoal de lá está cuidando, então é tão difícil ver a comunidade cuidar, tantos lugares a gente passa, está cheio de lixo, e eles estão cuidando, então nada mais justo do que colocar uma torneira, porque eles estão aguando todas aquelas plantas lá de árvores frutíferas, que inclusive nós plantamos 20, acho que foi 20 ou 22, estão aguando com a água da sua própria residência. Então isso não é certo, porque ele está conservando o meio ambiente. Isso daí todo mundo ganha a população daquele local e ganha toda a população. Agora, algumas falas assim pessoais. Na sessão passada, eu falei sobre o setor público, referente ao empregador público, né? Tanto aquele concursado como o cargo de confiança. Algumas pessoas vieram me questionar. Que bom quando as pessoas estão ouvindo e elas vêm questionar, sim, porque tem que questionar. Então, eu vou repetir assim brevemente. Eu falei que é um histórico, né? Falar que não tem gente que está trabalhando, ou que foi contra, muda para cá, muda para lá, eu acho isso um absurdo. Então, eu peço à administração, de novo, que se tiver que mudar, que mude alguma coisa, faça o que tenha que fazer. Afinal, tem tanta gente desempregada e a nossa prefeitura tem quase 20% dos habitantes trabalhando dentro do setor público. E o servidor público são todas as pessoas com vínculo empregadício que recebem salários pagos com o dinheiro público. Então, vamos zelar por isso. Nós, vereadores, prefeito, vice-prefeito, todos são pagos com o dinheiro público. Então, nós temos que zelar por isso. Cabe a todos, quem administra e quem está sob a responsabilidade da administração, zelar pelos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com relação à hemodiálise, nós fomos, eu e o Márcio, nós fomos na auditoria, né, da saúde pública, e nós pedimos lá, conversamos com a técnica e a Ariane. Terça-feira também conversei com o prefeito, hoje conversei com a Ariane sobre essa questão do transporte. Deram uma resposta positiva, mas nós estamos aguardando. Então, que se faça isso mesmo, porque são as pessoas que de alto risco e o sofrimento, enfim. Então, eu espero que realmente esse problema aí seja resolvido, tá? E com relação à fala do Heitor, nobre vereador, em nenhum momento eu falei dirigida ao senhor, politicagem. Eu falei de desserviço. E desserviço é aquilo quando às vezes a gente não pega uma informação correta e coloca ela lá. Eu, particularmente, como eu falei aquele dia, não estou julgando, simplesmente eu fui atrás, não é porque é da oposição ou da situação. E que fique bem claro isso aqui, não foi nada disso. Eu fui atrás e, naquele momento, não fui só eu, foi o Márcio também, constatamos toda a documentação e esse impasse com relação à Secretaria da Saúde de Junqueirópolis. Então, naquele momento, eu presenciei isso, em nenhum momento eu falei referente à sua postagem, político ou politicagem. Eu falei de serviço e vou reiterar aqui. De serviço é aquilo quando a gente presta à população uma coisa que não vai colaborar com ela, não vai colaborar em nada. Tá? Então, se você entendeu essa palavra político ou politicagem, não foi referente ao seu trabalho. Tá? Então, você lê a ata depois com atenção, mas falei sim de política e politicagem, porque tem muito isso no poder público, sim. Com relação que você mencionou a posição do prefeito, isso cabe a ele responder, mas pode ter certeza que eu vou atrás.
Se ele fez uma publicação em que ele usou de politicagem, está errada. Afinal de contas, nós estamos aqui para ser políticos. E eu já vou falar o que é política e politicagem segundo o dicionário, não segundo ao meu ver, certo? Porque não é a ótica da gente que nós vamos definir, mas assim aquilo que é legalidade, né? Porque eu poderia falar aqui, em poucas palavras, que ser político é trabalhar com os princípios da Constituição. Quais são os princípios da Constituição? Ser honesto, ter moralidade, aqueles que eu já acabei de mencionar. E a politicagem é contrária a isso. É quando eu deixo a cidade à mercê de qualquer coisa, é quando eu não respondo com eficiência ao trabalho público, é quando eu não ajo com honestidade. Isso é politicagem. Então, em palavras chulas, vamos falar assim. Agora, segundo a definição de que é política e de que é politicagem, isso não é eu que estou falando, viu? É a definição correta. A política é a arte de gerir nossa vida, nosso município, nosso estado, nosso país, segundo os princípios constitucionais, com regras morais, éticas, leis, tradições respeitáveis, respeito. Agora, a politicagem é a indústria de explorar os benefícios de interesses pessoais, é envenenamento crônico de um povo contaminado por vícios e contaminação de parasitas. Isso é o que está escrito no dicionário. Isso é política. Então, política é a nossa vida, gente. A nossa vida, desde quando nós compramos um lápis, ele é política, segundo o dicionário. E a politicagem é o contrário disso. Eu vou deixar aqui registrado uma frase de Rui Barbosa, que diz assim: a política é a higiene dos países das pessoas moralmente sadias, e a politicagem é a malária dos povos de moralidade estragada. Certo? Então, não sou eu que estou definindo isso, é Rui Barbosa. E eu vou reiterar de novo, viu, Heitor? Eu falei de serviço com relação à sua postagem, não falei politicagem e nem política. Politicagem e política eu falei em outra situação, que cabe cada um ler a ata, ouvir os áudios aí, ouvir as gravações que vai estar lá. Eu acho que é isso daí. E aí, como eu falei, né, com relação à publicação do senhor prefeito, cabe a ele responder. Você pode ter certeza, viu, nobre vereador, que eu vou atrás. Eu não vi essa publicação nesse sentido que você está falando como politicagem, mas eu vou sim atrás. Como eu falei outro dia, eu não tenho rabo preso com o passado, não devo nada politicamente ao passado, quero não ter com o presente nem com o futuro. E peço a Deus todos os dias para não ter esse histórico na minha vida, certo? Respeito todo mundo, todos os vereadores, eu tenho certeza que está aqui para trabalhar. É legal, que você falou, é legal quando a gente fala as coisas de maneira sadia, de maneira respeitosa, tá? Eu te agradeço por isso, por você estar sentindo esse incômodo e poder estar falando assim de maneira respeitosa. Mas em nenhum momento foi nesse sentido. Foi sim de serviço, aí você pega aí como você achar melhor aí para a sua vida, tá bom? E outra coisa, com relação às indicações, eu acho engraçado. Vários vereadores falaram aqui hoje, já nessa sessão, que as indicações não estão chegando, as indicações não estão sendo realizadas e os requerimentos não estão chegando. Assim como os de vocês, o meu também não chegou da saúde. Falei para você, antes de começar a sessão, que eu recebi duas das minhas indicações, e com relação à saúde eu não recebi, mas você pode ter certeza que eu vou atrás, assim que estiver no meu poder, você será, como você subscreveu, e eu agradeço por isso, você será o primeiro a estar na sua mão também, tá bom? Agradeço a todos que estão nos ouvindo e fiquem com Deus. Está com a palavra o vereador Antônio Carlos Ferreira. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, Ruth, Alisson e ouvintes desta sessão ordinária. Quero falar aqui das minhas indicações. Eu pedi para que o senhor prefeito, através de sua equipe, sua frente de trabalho, consiga aí as placas, né, identificando o local e orientando as pessoas para não jogar lixo, né? A gente percebe que até em entrada de zona rural, a gente está percebendo que estão jogando lixos, né? E foi até motivo assim de denúncia
Então, a gente não pode aceitar, no ano 2020, esse tipo de coisa degradando o meio ambiente, né? Então, o senhor prefeito municipal, em caráter de urgência, né, peça aí para a sua equipe para identificar os locais aí, um local que possa jogar lixo e as placas também naqueles locais que não se pode jogar lixo, tá bom? Pedir também, através de uma indicação ao senhor prefeito, para que aproveite aí essa verba que está vindo aí e que vê com carinho ali aquele pedacinho muito pequeno, aquele pedacinho ali entre a Rua Rui Barbosa e a Gerson Toschi, né, que é a Santos Andreucci, né? A gente já vê ali hoje várias casas e não tem iluminação pública, como também não tem asfalto, né? Então, que o senhor prefeito municipal vê com carinho a possibilidade de fazer uma infraestrutura naquela rua Santos Andreucci, volto a repetir, entre a Rua Rui Barbosa e a Gerson Toschi. Eu quero falar também sobre o abono de aniversário, né? Eu me lembro que bem no início do nosso mandato aqui como vereador, o nobre vereador Mala fez a indicação de cesta básica, de ticket, alguma coisa que viesse a ajudar nesse momento tão difícil o servidor público municipal. Digo, como funcionário de 28 anos, quase 29 anos de prefeitura, que o que eu tenho percebido nos últimos anos é que o funcionário público municipal, no tocante à sua verba remuneratória, né, o pagamento, dinheiro, que só tem perdido, né? Nós já vamos para um ano, por força de uma lei federal, sem aumento, sem correção, sem reajuste, e vamos perdurar aí por 18 meses nessa pendenga, né? E nós perdemos também plano de saúde Unimed, me parece que agora, recente, a Unimed fez um plano mais barato um pouquinho. Eu disse esses tempos atrás aí que até um plano funerário que ajuda em R$50 uma consulta já seria de bom agrado para o servidor público municipal. Mas o que eu tenho percebido é que não tem muito interesse em ajudar o servidor público municipal não, né? Então, mais uma vez, estou aqui solicitando para que veja a possibilidade de se criar pelo menos o abono de aniversário. O que é abono de aniversário? O funcionário, no dia do seu aniversário, esse projeto, se não me falha a memória, foi do vereador da época, Paulo Maruc, em que o funcionário público municipal tem direito à folga no dia do aniversário. E se você vai na cidade de Flora Rica, além dessa vantagem, o funcionário, no mês do seu aniversário, ele tem um abono do aniversário. É um valor estipulado, acho que acredito eu que venha para a Câmara, é um projeto de lei, e que se aprove, que sei lá, que seja 100, que seja R$200, mas é um prêmio que a Prefeitura Municipal está dando para o seu filho. É como se a minha filha, a Cecília ou a Laura, fizesse aniversário, eu fosse lá e desse um presente para ela. Afinal de contas, nós, servidores, somos filhos da Prefeitura Municipal de Irapuru, mas eu estou percebendo que ultimamente aí o nosso pai, a nossa mãe, a Prefeitura, só tem tirado da gente e não nos presenteado. Então, eu peço para que o senhor prefeito municipal viabilize alguma vantagem que venha favorecer o servidor público municipal. O salário já não é um salário vantajoso e principalmente nesse período que nós estamos aí com 18 meses sem aumento de salário. Quero falar também, e toda vez que isso acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vou divulgar, de que eu vou falar. Eu, Toninho e o Zé Carlos, nós somos vereadores do partido Podemos, temos o privilégio imenso de termos no Congresso Federal a nossa deputada federal Renata Abreu e presidente nacional do partido Podemos, uma deputada federal atuante, e através de um pedido, né? Através de um pedido, quero dizer para vocês aqui que divulgar aquilo que a gente faz é um ato, é um processo de tornar público aquilo que nós estamos fazendo. Claro que nós somos remunerados pela Câmara Municipal de Irapuru, afinal de contas também temos nossas despesas
para realizarmos e efetuarmos o nosso trabalho como vereador, como a Rosinha disse, pegou seu carro particular, foi até a cidade de Presidente Prudente, esteio atrás eu peguei e andei na cidade com o meu carro, andei na zona rural, vendo as estradas municipais. Então, acho assim, eu não vejo isso como salário, e sim como um valor que nós somos remunerados para exercermos as nossas funções. Só faltava agora, então, a gente ter que pagar para ser vereador. Então, eu não acho justo. Eu vejo esse valor como um valor que nós somos remunerados para podermos exercer com categoria, correr atrás dos nossos veículos. Isso é um custeio dessas despesas que nós temos, né? Então, eu quero dizer que já está aí nos trâmites finais, inclusive até agora, Zé Carlos, não foi publicado, né? Foi publicado assessores que vieram, foi publicado tantas coisas inclusive o senhor prefeito publica na rede pública. Mas até agora essa aquisição de R$60 mil é que nós conseguimos aí da nossa deputada federal Renata Abreu. Me parece que vai ser comprado um veículo para a saúde, né? E depois o restante vai ser comprado em materiais. Mas tudo bem, assim que chegar, assim que comprar o veículo, eu vou entrar na minha rede social, você entra na tua, e com certeza nós iremos publicar, né? Quero também chamar a atenção nesse momento, do senhor prefeito municipal e da sua equipe de saúde, para que comece a analisar. Não estou dizendo que isso já não tenha acontecido, eu acredito até que já está acontecendo, né? Nós tivemos hoje na cidade de Presidente Prudente um decreto, hoje, né, Heitor? Parece que hoje um decreto, já tomando algumas providências de enfrentamento. Hoje eu vi em uma matéria que a Santa Casa de Dracena já está com 100% de leito de UTI ocupados. Os números mostram que a nossa cidade de Irapuru, os casos estão aumentando. Então eu espero aí que o senhor prefeito, juntamente com a sua equipe da saúde, eu acredito que isso já está acontecendo, e até gostaria que o senhor prefeito municipal informasse aos nossos vereadores, esses movimentos, né, que isso também desinteressa a gente, porque o povo nos pergunta e a gente às vezes não sabe responder, né? Para que já comece a tomar suas providências, ninguém sabe o que vem pela frente. Nós pedimos para que Deus abençoe, para que isso acabe, mas a gente sabe que ainda é uma realidade existente no meio de nós. Então a gente pede para que o senhor prefeito municipal mobilize a sua equipe da saúde, que já vá tomando algumas providências, né, no sentido aí de caso acontecer novamente, aí a gente já esteja mais ou menos preparado, né? Quero parabenizar aqui a vereadora Meire, presidente do Lions Clube de Irapuru Caçula. Sábado o Lions Clube irá fazer novamente a coleta de lixo eletroeletrônico, né? Nós sabemos que não é fácil encontrar um aterro para descartar lixo eletroeletrônico, né? Até o outro já está difícil, né? Imagine o eletroeletrônico. Então, Meire, leve lá para todos os integrantes do Lions, tá? Meus parabéns aí por mais este ato que vocês irão realizar no sábado. Então, as pessoas aí, aproveitando e já fazendo a publicidade, né? Porque vai para a rádio, né? E as pessoas que estão vindo, sábado, no horário das 8 às 11, das 8 às 11 horas, em frente ao Jornal A Voz. Quem tiver aí qualquer espécie de lixo eletrônico, né, que leve lá em frente ao Jornal A Voz, que depois eles irão providenciar um veículo, acredito que municipal, para que depois efetue o descarte, né? Então, Deus parabéns aí à equipe do Lions, Meire, pelo trabalho, tá? E quero, mais uma vez, solicitar ao seu prefeito municipal que atenda com carinho as nossas indicações, né? É um processo mais ou menos assim. O prefeito está lá para administrar, para executar, né? Ele é um executor, né? Ele é um líder, e nós somos eleitos pela população para que sejamos a voz da população, a voz do povo, né? Então o povo nos cobra. O Toninho, o Heitor, a Rosinha, o Meire, o Mala, olha, a gente está precisando daquilo, a gente queria que vocês fizessem aquilo. Então, nós somos a voz do povo e nós passamos a nossa voz através de papel, de escrita, né, de indicações
que vai até a mesa do senhor prefeito municipal. Então, quando a gente entrega uma indicação, e que essa indicação vai até o senhor prefeito municipal, que ele realize, né? Eu tenho tantas indicações aqui, fico triste, porque quando a gente faz uma indicação, a gente quer ver a melhora do nosso município. Indicamos aquilo que venha de encontro com o progresso do nosso município, né? E até agora eu acredito que eu não fui atendido em nenhuma das minhas indicações, né? Desde um buraco que pedi para tampar até nessas que eu fiz hoje. Então, que o prefeito municipal atenda as nossas indicações, que veja com carinho, chegue um dia no seu gabinete, peça para que seu secretário entregue a ele as indicações, que veja, que leia com carinho as indicações e que faça ser atendida, né? Afinal de contas, na realidade, diretamente, não somos nós que estamos pedindo, apenas nós estamos transmitindo a voz do povo, a voz da população, para que realize, né? Então, que realmente aí atenda os nossos pedidos, né? Então, que todos tenham aí uma boa noite, e era só isso hoje, senhor presidente. Não havendo mais orador, solicito o segundo secretário que faça a leitura de mais um trecho bíblico. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de junho de 2021, em horário regimental. Boa noite a todos. Não esquece de assinar o livro, gente. Não recebe. Cadê o livro, Jânio? É esse aqui, é esse aqui.